Jesus, vem comigo. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui reunidos nesse mais um podcast. Desta vez, nós iremos comentar a lição dos jovens. Estamos aqui com essa lição nesse segundo trimestre de 2025, que tem aqui o título geral da lição: Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E aí ele também coloca aqui embaixo: fé e ação em meio às adversidades da vida. Então, a lição de número 6, ela tem como título Davi, um casamento real. Essa lição, de modo geral, ela vai tratar de Davi, a sua caminhada até o trono, porque, como o título sugere aqui, Davi, de pastor de ovelhas, ele saiu do pasto para poder ser rei de Israel. Então, vai mostrar a trajetória de Davi, e essa trajetória de Davi vai se decorrer com vários acontecimentos. E um desses acontecimentos que nós iremos olhar hoje é o casamento real, como o título aqui sugere, entre Davi e Mical. A gente tem aqui também o texto principal, que diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 16. Estou aqui também juntamente com a irmã Giovana. A paz do Senhor, meus irmãos, com muito prazer estou aqui para estar comentando essa lição tão abençoada, a lição de número 6. Estamos falando de Davi, um casamento real, como o Atlas já mencionou aqui. Esse trimestre, essa lição é muito abençoada porque ela tem como base a vida de Davi. E é uma vida com muitas lições. Eu vou estar trazendo um resumo da lição, que fala: o casamento entre Mical e Davi nos permite um atento olhar sobre temas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. Então aqui podemos ver que já menciona sobre a questão da humildade de Davi. Eu peço que os irmãos me acompanhem em suas revistas. Estaremos lendo o texto bíblico, a base dessa lição, que diz em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20 ao 26. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Verso 22. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhes anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepulsos de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus, e anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não haviam cumprido. Essa primeira parte aqui podemos ver, o plano de Saul sendo arquitetado contra Davi. E o Atlas ele vai dar uma introdução aqui e falar sobre o primeiro tópico. Interessante o que a irmã Giovana leu, que vai falar sobre essa questão de Mical ser dada, em casamento a Davi, porque ela o amava. E Saul ele vai aproveitar-se disso, para poder para poder criar ali situações para que Davi pudesse acabar sendo morto, porque ele tem Davi como seu inimigo, E Davi, ao receber essa notícia de que o rei queria dar para ele Mical como esposa, ele reconhece que ele não era digno de receber ou de ser genro do rei, porque ele até coloca aqui
nesse comentário, né, nesse texto bíblico, aonde Davi disse: parece-vos poucos aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Então, Davi, ele tem um reconhecimento de humildade e ele tem um reconhecimento de que ele está ali a receber algo que ele julga não merecer. Isso trata um pouco da humildade de Davi, que é exatamente o que o primeiro tópico vai tratar. O título do primeiro tópico é Um Noivo Humilde. Então, esse primeiro tópico vai começar enfatizando a humildade na vida de Davi como algo evidente. E o comentarista ele vai colocar exemplos de que a humildade na vida de Davi era algo evidente. No segundo ponto desse primeiro tópico, ele vai fazer um contraste em comparação com a realidade do mundo moderno que a gente vive hoje, fazendo uma comparação do que é a humildade, né, na visão do mundo. E, no terceiro ponto, ele vai colocar a humildade na vida do cristão. Como é que a humildade deve ser na vida do cristão? Se Davi era um homem humilde, os cristãos, eles também devem ter uma vida humilde, eles também devem ter um comportamento humilde. Isso também deve fazer parte do caráter dos cristãos. Então, uma coisa que eu gostaria de pontuar nesse primeiro ponto do primeiro tópico, né, é porque o comentarista ele cita exemplos, como eu citei, de que Davi ele era um homem humilde. Então, com um dos exemplos que o comentarista vai citar, ele usa como referência aqui 1 Samuel, né, capítulo de número 16, versículo de número 11, e ele comenta dizendo assim: nesse momento somos chamados a refletir acerca da sua humildade, algo constante na trajetória de Davi, na dedicação ao pastoreio. Ou seja, Davi, o comentarista, no caso, coloca e ele enfatiza a humildade na vida de Davi dentro do pastoreio. Quando ele estava lá, né, na sua casa, ele já era alguém humilde dentro da própria casa. Então, a humildade, a gente pode enfatizar aqui, que ela deve ser algo que deve começar também dentro de casa. E a revista está até tratando sobre casamento, então a moça, o rapaz, ele deve ver se a pessoa com quem ele quer casar, se ela é uma pessoa humilde, ou se o comportamento que ela expressa é um comportamento que ela expressa tanto dentro de casa quanto fora de casa. Porque, como ele vai até citar no segundo ponto sobre a aparência, né, sobre que as pessoas que vivem de aparências, ele até usa o termo aqui, né, o termo pirotecnia midiática. Então, ele comenta dizendo que Davi era alguém humilde dentro de casa. O cristão ele deve ter um comportamento dentro da sua casa de humildade, isso deve fazer parte da vida do cristão, e ele deve ter esse comportamento fora também. Até o exemplo dele, no caso, como a gente coloca, de ser cristão, ele deve ser cristão dentro da igreja, deve ser um cristão fora da igreja também. Outro ponto que ele comenta aqui que enfatiza a humildade na vida de Davi, em sua postura reconhecendo suas limitações, que ele vai citar aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 17, versículo de número 16, que diz assim: então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor, Deus, e qual é a minha casa que me trouxesses até aqui? Ou seja, o contexto, Deus está prometendo a Davi que vai fazer com que o reinado dele dure para sempre, com que o reinado dele com que a sua linhagem de reis, que esse reinado dure para sempre. A gente sabe que isso se complementou, que isso se cumpriu com Jesus Cristo, que é o filho de Davi, que reina para sempre, né? Que é o nosso Cristo, que é aquele que morreu por nós. Então Deus cumpre isso na vida de Davi através do Messias, através de Jesus, e Deus faz essa promessa para Davi, e Davi, ele tem esse reconhecimento de que ele não merece tamanha bênção, de que ele não merece tamanha graça que Deus está favorecendo ele aqui. É outro ponto que o comentarista coloca como um sinal de humildade na vida de Davi. E eu até coloquei aqui também, né, como reconhecer que um homem, ele tem humildade para com Deus. Porque Davi, recebendo essas bênçãos de Deus, ele tinha humildade para reconhecer essas bênçãos de Deus. Então, um homem que ele tem humildade para com Deus, João capítulo de número 15, versículo de número 5, que vai dizer assim: o homem humilde, que vai dizer assim, na verdade, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, né, o homem humilde, ele reconhece a sua total dependência de Deus. A gente tem Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 8, que diz: eis-me aqui, envia-me a mim, é a palavra de Isaías, né? Então, um homem humilde, ele se submete à vontade de Deus.
Outro exemplo que nós temos é 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 13. O homem humilde, ele se arrepende com sinceridade. O homem humilde, João, capítulo de número 3, versículo de número 30. Você pode procurar essas referências aí na sua casa, onde você estiver assistindo. É interessante você comentar isso com os alunos também. Ele não busca honra para si mesmo. O homem humilde, ele serve aos outros com alegria. E o homem humilde, ele dá glória a Deus por tudo. Então a gente tem aí Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 11. Salmos, capítulo de número 105, verso de número 1. Se a irmã Giovana tiver algum comentário sobre esse primeiro ponto. Muito bom. Esse primeiro ponto, ele é muito bom porque ele, de certa forma, ele começa a falar da humildade. Estamos enfatizando tanto a humildade aqui, porque hoje a humildade ela está deturbada, a imagem da humildade pelo mundo. Temos, inclusive, o exemplo aqui, a humildade aos olhos do mundo, no primeiro tópico, no parágrafo 2º, que fala a humildade aos olhos do mundo. Então tem uma diferença muito grande, porque a humildade aos olhos do mundo, hoje em dia, se vê as pessoas postando vídeos, angariando muitos likes, muitas visualizações através do quê? De demonstrações de que estão sendo pessoas humildes, que estão ajudando outras pessoas. Então, quando a gente vê esses vídeos, né, que estão muito aí em alta, pessoas ajudando o mendigo. Então, isso gera muitos likes e as pessoas acham que isso é humildade. Mas, na realidade, assim como Jesus deixou escrito, inclusive é muito importante vocês anotarem isso na revista de vocês ou fazer um rascunhozinho aí, essas anotações. Mateus, capítulo 6, versículo 3 e 4, que fala assim: mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em segredo te recompensará publicamente. Então a Bíblia fala que a tua mão esquerda não saiba o que tua direita faz. Hoje em dia, você falar isso para as pessoas sobre a humildade do cristão, ela se parece com a fragilidade, mas está muito longe disso. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Atlas? Porque ele reconhecia a dependência dele. Sim. Ele sabia que tudo que ele estava acontecendo na vida dele, tudo que ele estava vivendo, era porque Deus era na vida dele. Por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E as pessoas se questionam muito porque Davi teve uma trajetória, teve muitos erros, mas em todos os tempos em que ele se arrependeu e ele reconheceu que só o Senhor é Deus na vida dele. Era um arrependimento genuíno, no caso, né? Exatamente. Então aqui fala da humildade cristã na vida de Davi. Isso tem que ser reconhecido, porque enquanto os irmãos de Davi estavam lá na guerra, onde que Davi estava? Estava pastoreando ovelhas. Estava servindo, né? Isso, tanto que quando Samuel chega para ungir Davi rei, quem foi o último que sentou na mesa? Davi. Foi Davi. Exatamente. E agora a gente vai aqui para o tópico 2, que vai contar a história de Mical, porque nós temos uma visão de Mical aí, naquela história que ela despreza Davi e fica estéril, mas o comentarista ele traz uma outra visão de Mical aqui nessa lição. No tópico 2 fala assim: o amor de uma noiva, Mical e o seu amor por Davi. Saul, quando ele descobre que Mical ela nutria esse amor por Davi, o que ele faz? Ele arma um plano, porque na realidade, Saul, ele, desde o início, ele, de certa forma, me ajuda na palavra aí, Atlas, ele trapaceou com Davi. Sim. Porque quando foi para Davi matar o gigante, o Golias, Saul ofereceu a sua filha mais velha e ofereceu riquezas, famas, para quem fosse o corajoso que fosse matar o gigante. E aí o que acontece? Ele não dá essa filha mais velha em casamento a Davi, ele dá a outro homem. E quando Saul, já nutrindo ódio por Davi, descobre que Mical, ela amava Davi, o que ele faz? Não, eu vou casar ela com Davi e vou usar como um laço. Isso como um laço contra Davi. E aí ele manda que Davi mate 100 filisteus e traga até ele, para que ele dê Mical em casamento. Mas aí ele está usando a estratégia de que, com certeza, Davi não vai conseguir matar esses 100 soldados.
ele vai perder a vida dele nessa batalha. Mas o Senhor todo o tempo estava com Davi. Então a intenção de Saul dando Mical em casamento para Davi era essa. Então Mical ali desde o início ela tá sendo uma moeda de troca, porque antigamente as filhas, né, ainda mais dos reis, era usado como moeda de troca, política, de interesses maiores. Então ali eles se juntaram com um propósito. Quando Mical casou com Davi, ela amava Davi. Então aqui a gente pode ver Deus em toda essa trajetória de Davi. Então assim, quando no tópico 2 fala assim, uma vítima das circunstâncias. Então a gente pode ver aqui que o comentarista ele traz Mical como uma vítima das circunstâncias. No início do casamento, Mical e Davi tiveram um bom relacionamento, o amor da noiva, os princípios elevados do noivo. Porém, após a fuga e diante da sentença de morte aplicada por Saul, o casamento foi desfeito pelo rei e a princesa foi entregue em matrimônio a outro homem, Palti, filho de Lais, que inclusive está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 44. Então podemos ver que novamente Mical é usada como moeda de troca, porque Saul a entrega a outro homem para se casar com outro homem. E aí vira um outro desfecho dessa história. Então, assim, como que Mical fica nessa situação? Será que ela está feliz nessa circunstância que ela está passando? E quando Davi volta ao poder, ele traz Mical de volta a ele. Ele toma ela desse outro homem e traz de volta a ele. Então eu acredito que ali Mical ela fica num sentimento de quê, o Atlas? De revolta, sim, talvez, amargurada. Exatamente como o comentarista coloca, né? Uhum. Ela fica amargurada. Então se tornou amarga diante das decisões alheias que a jogavam de um lado para o outro como um objeto qualquer. Então aqui o comentarista ele traz ela como uma vítima, como uma pessoa que se amargurou devido aos problemas da vida. E acaba que, o Atlas, a gente passa por momentos difíceis e a gente fica amargurado também. Então a gente pode ter ali uma ideia do que Mical passou. E agora a gente vai para o parágrafo 3 do tópico 2, que fala o poder do diálogo. Olha só. O poder do diálogo. Aqui estamos falando de relacionamentos. O poder do diálogo. Quantos grandes problemas poderiam ser evitados se bons diálogos fossem realizados? Olha só, isso aqui traz para os jovens que estão começando um relacionamento, que pretendem se casar. Amém, jovens? Eu já profetizo a bênção do casamento na vida de vocês. Que Deus vai abençoar. Mas temos que ter a sabedoria do diálogo. Olha só. O casamento de Davi com Mical, ele foi baseado no amor. Mas o que aconteceu? Devido à amargura da vida, porque problemas diversos. O casamento não é perfeito. Sempre há ali questões diversas pela criação de filhos ou por outras coisas, assim como nós vemos nos nossos pais. Nenhum casamento é perfeito, mas o jovem que ele é sábio, a pessoa que ela é cristã, segundo os princípios de Deus, ela vai saber lidar com esses problemas através do diálogo. Um exemplo das consequências catastróficas da falta de diálogo pode ser observado justamente no relacionamento entre Mical e Davi. Um desprezo mútuo e uma intolerância crescente marcou a vida dos dois. Então, aqui em diante, né, agora esse tópico ele vai falar da parte em que Davi recupera a Arca da Aliança e volta, né, para Jerusalém dançando. Inclusive essa passagem aí, ela é muito discutida. Ele volta dançando, volta feliz, e Mical da janela da sua casa olha Davi naquela situação e eu acredito que ela não estava com espírito de humildade quando ela olhou para ele. Ela falou assim, mas um rei, quando ele voltou para casa, olha só, então meninas, escutem isso, usem de sabedoria, porque quando Davi volta para casa, o que ela faz? Ela ataca ele com palavras, e o Senhor era com Davi. E o que acontece? Quando ele chega em casa, a esposa desprezou o marido, ofendendo-o de forma lamentável.
Ela fala, olha que coisa vexatória que você fez, um rei dançando no meio do povo. E aí o que acontece? Todos nós já conhecemos essa história de que Mical, ela fica estéril. Infelizmente, aí agora ela levou para o resto da vida essa amargura, solidão, sem filhos, sem o amor do marido. O diálogo deve ser usado para unir e não ferir. Você tem algo a comentar, Átila, sobre esse tópico? É interessante, né, que o comentarista ele fala aqui sobre o poder do diálogo. E a gente está falando sobre a humildade na vida de Davi, e como a irmã Giovana bem colocou, não existem pessoas perfeitas. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, a gente sabe que Davi cometeu alguns erros. O comentarista coloca a humildade na vida de Davi como algo evidente, só que Davi, ele não era perfeito nessa humildade também, né? Porque há essa falta de diálogo, e como é colocado aqui, isso parte das duas pessoas, né? Como ele coloca aqui, um exemplo das consequências catastróficas da falta de diálogo pode ser observada juntamente no relacionamento entre Davi e Mical, um desprezo mútuo. Então, acabou sendo algo ali que partiu dos dois. Uma coisa interessante, né, é que o cristão ele deve sim ser humilde, e a gente até comentou anteriormente que a humildade ela tem uma outra visão, uma outra ótica no mundo. Nós, como cristãos, que nós somos guiados pela palavra de Deus, nós temos concepções, nós temos ideias, e as ideias que a gente tem, as concepções que a gente tem, as crenças que a gente tem, aquilo que é certo para nós, de acordo com a palavra de Deus, não é o que o mundo segue como certo, né? Não é o que o mundo enxerga como correto. O mundo tem uma outra visão disso. Então, a gente tem exemplos também de ações de humildade que, para o mundo, né, são vistas como algo que não deve ser feito por uma pessoa, ou como algo que não é plausível. Acho que essa seria... Fraqueza, né? Que seria uma fraqueza, no caso. Exatamente, essa é a palavra correta. Sumiu. Sim. Por exemplo, perdoar quem nos ofende. Isso é um mandamento de Jesus Cristo, né? Mateus capítulo de número 18, onde ele ensina a perdoar 70 vezes 7. Hoje, se você vai perdoar alguém, né, pode ser um sinal de que você está sendo... pode ser um sinal de fraqueza, de que você está permitindo que as pessoas pisem em cima de você. Agora você pegou num ponto aí fraco dos cristãos, a humildade de perdoar. Isso é um ponto muito fraco mesmo. É muito necessário isso. É como se fosse uma fraqueza nossa, né? Essa questão de ter que perdoar as pessoas que te fizeram mal. Pode continuar. Exatamente. Pedir perdão quando erra, né? Eu acho que complementa aqui também, que é Tiago capítulo de número 5, versículo de número 16. Pedir perdão quando erra, né, na visão do mundo, pode ser um sinal de inferioridade ou perca de autoridade. Né? Você tem autoridade ali, e aí você, por exemplo... você, por exemplo, que é professor da escola bíblica dominical. Em algum momento você pode acabar cometendo algum erro, alguma coisa ali com os alunos, ou falando alguma coisa que não deveria, algum comentário. E você tem que ali pedir desculpas ou se desculpar. E isso, claro, que a gente não vê, ou não pode somente aplicar para dentro da escola dominical, nas outras áreas da vida também, que a gente deve agir com essa humildade de pedir perdão, e algumas pessoas enxergam isso como falta de... como que perca de autoridade. Se eu for lá e pedir perdão para aquela pessoa, me humilhar diante dela, porque essa é a palavra correta, porque Jesus disse que aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. E não quem for humilhado será... E não quem for humilhado será exaltado, né? Exatamente. Inclusive, a gente até vê umas pessoas andando com umas camisas aí, me afastando aqui do microfone, que eu até vejo as pessoas com um nome aqui na camisa, né, esperando o dia em que os humilhados serão exaltados. Então, o que a Bíblia diz... é que você deve se humilhar, você deve seguir esse exemplo de humildade que, no caso, a gente tem aqui como um dos exemplos Davi. E outro exemplo que a gente tem aqui de humildade que o cristão deve seguir é não se exaltar pelas suas qualidades. Então, o mundo ele tem muito isso de se exibir, de se exaltar, até por coisas que não são as suas qualidades, né? Porque o comentarista coloca aqui nesse segundo ponto do primeiro tópico, dizendo, né? Uma deturpação dessa visão de humildade aos olhos do mundo está nas demonstrações públicas envoltas em pirotecnia midiática, né? Onde as pessoas vão fingir uma falsa modéstia que elas, na verdade, não têm, a fim de ganhar likes. E ele também coloca aqui uma amplificação da busca pela construção de pessoas perfeitas, mas que não existem, pois são frutos de uma intenção narcisista
que vê na verdadeira humildade uma demonstração de fraqueza, que é o que a gente está comentando aqui, e predisposição à humilhação nas mãos dos demais. Então, o cristão ele deve seguir o exemplo de humildade, ele deve seguir o comportamento de um cristão sem se importar com os comentários do mundo, porque você vai ser interrogado no seu trabalho, na sua faculdade, não somente nesses comportamentos de humildade, mas no seu comportamento como cristão, você vai ser interrogado. Por que você se veste assim? Por que você fala assim? Por que você não vai para tal lugar? Por que você não faz isso? Por que você não pode aquilo? Então, enquanto na verdade nós aqui somos verdadeiramente livres, né? Isso é verdade. E não eles com esse pensamento. E aí, esse ponto, né, segundo tópico, ele enfatiza o amor de Davi por Mical, né? Ele tem por título aqui o amor de uma noiva. E aí ele coloca aqui um desses episódios. O rei, Saul, no caso, enviou à casa de Davi soldados para assassiná-lo. Mical, movida de amor e fidelidade ao seu marido, ajudou a escapar e criou uma série de justificativas para retardar a ação dos homens de Saul. Um admirável ato de bravura realizado por uma esposa comprometida com o casamento. Eu até comentei um pouquinho antes com a Giovana, antes de a gente começar o podcast, de que muito se fala, né, sobre o erro dela quando a arca ali vai entrando e Davi vai dançando. E o comentarista coloca uma qualidade dela aqui, que ela era uma mulher comprometida com o casamento. Então, um dos pontos que a gente pode colocar aqui... E fiel também. Uma mulher fiel. A gente esqueceu de falar, desculpa, da parte que ela salva Davi. Sim, que é justamente essa parte, né? Quando Saul manda esses soldados lá e ela consegue retardar, né, a ação dos homens de Saul para que o marido dela fosse salvo. Porque ela ama ele, né? Como ele coloca aqui, o amor de uma noiva. O amor dela por Davi era um amor verdadeiro. E ela tinha um compromisso com o casamento dela, como o comentarista coloca aqui. E claro que ela teve aquela falha dela quando aquela arca veio entrando e ela reclamou com Davi a respeito da sua ação quando a arca vem entrando. E a gente pode destacar aqui que ela tem esse comportamento de ser uma mulher comprometida com o casamento, mas que ela também faltou a ela aqui, no caso, uma compreensão acerca das coisas de Deus, né? Ela tinha um compromisso com o marido dentro do casamento, mas dentro do casamento a mulher também tem que ter compromisso com Deus, né, do casamento. Então, se ela tivesse mais um pouquinho de compreensão acerca de Deus, acerca do que estava acontecendo ali, né, acerca daquele sentimento que estava envolvendo Davi para que ele pudesse exercer a sua alegria daquela forma, ela não teria feito aquele comentário. Então, dentro de um casamento, a mulher deve ter compromisso tanto com o marido e com o Deus desse casamento que vai reger esse casamento, né, que vai fazer esse casamento ser um casamento duradouro. E aí, eu até anotei aqui para mim comentar que eu estava vendo um exemplo esses dias, que eu até vi a história, né, da Elizabeth Elliot, onde ela ali, juntamente com seu esposo, eles vão ali a um local. Eu vou adiantar mais um pouquinho aqui a fala, né, que o nosso tempo está correndo. Ela vai com seu marido ali em um local para poder evangelizar índios, e ela se casa com ele, se apaixona por ele, casa com ele, vão até esse lugar para poder evangelizar esses índios, e o marido dela acaba morto lá. E aí ela fica viúva e com um filho. Ela ajuda a traduzir a Bíblia para outras línguas, ela escreve mais de 20 livros e 3 anos depois ela volta naquele mesmo lugar para poder pregar lá e anunciar a palavra de Deus e ganha índios ali para Jesus, para o reino de Deus. Então ela era uma mulher comprometida com o seu casamento. Ela não perdeu a fé em Deus porque o seu marido morreu fazendo a obra de Deus, ela não questionou a Deus, por que Deus permitiu com que isso acontecesse, né? Então, ela teve esse compromisso com Deus e teve compromisso também com seu marido dentro do seu casamento, que é um exemplo aqui que a gente pode citar. A gente agora temos aqui também o tópico 3. O tópico de número 3, onde diz: Deus era com Davi. Então, nesse primeiro ponto, o comentarista vai apresentar aqui que diversas vezes, né, Saul tentou matar Davi, criou planos para poder fazer isso, né? E Davi, com a ajuda de Deus, né, Deus era com ele, como o comentarista coloca aqui, com a ajuda de Deus, Davi, ele conseguiu se sobressair, ele conseguiu escapar dessas armadilhas
que foram colocadas contra ele. E aí, no segundo ponto, ele vai colocar que Deus também é conosco. Se Deus era com Davi, se Deus fez com que Davi passasse por essas coisas, né, e saísse vencedor, Deus também é com a gente, com nós cristãos. Nós devemos acreditar nisso, que Deus também é com a gente para nós enfrentarmos nossas dificuldades e passarmos por ela, crendo que Deus pode nos livrar dela. Então, e no terceiro ponto, o comentarista que ele comenta sobre os nossos desafios, que nós também temos desafios e que nesses desafios a gente deve acreditar que Deus, ele é com a gente. Então, uma das frases aqui, né, que eu gostaria de destacar nesse primeiro ponto do terceiro tópico, é essa frase onde ele diz assim: 2 promessas de casamento, 2 armadilhas, 2 vitórias impressionantes, como Erabe, o desafio, foi uma série de batalhas contra os filisteus, na esperança de que, em uma delas, o jovem tombasse, né, que Davi pudesse chegar ali à morte, já que o seu inimigo queria matar a ele. E já com Mical, Saul pediu algo inusitado e muito perigoso, a morte de 100 filisteus. O êxito no primeiro desafio foi celebrado amplamente por todos, mas foi a segunda armadilha que deixou o rei sem palavras, levando-o a entregar a filha mais nova em casamento. Em vez de matar 100 filisteus, Davi exterminou o dobro, 200. Uma coisa interessante aqui é que Saul, ele é um inimigo de Davi. E Saul, ele oferece essas coisas a Davi com outras intenções, com intenções ruins, não é? Saul oferece essas coisas que são, a princípio, boas, mas que são com intenções ruins, sendo Saul inimigo de Davi. Se a gente aplica isso hoje nos nossos dias, para a gente que somos cristãos e jovens, o inimigo ele tem oferecido muitas coisas que aos olhos dos jovens, que aos nossos olhos parecem muito boas. Parecem boas aos olhos dos homens, mas que, na verdade, o fim daquelas coisas é morte, né? E aí a gente tem Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos da morte. Então, há coisas que a gente vai querer, há coisas que a gente vai pensar que às vezes não fazem parte dos planos de Deus. E aí é interessante que isso dá um contraste com o que o comentarista colocou aqui no texto principal que a gente leu no início, né? Porque talvez a gente pode até pensar que o texto principal acabou não se ligando, né, com as coisas que são apresentadas na revista, porque ele diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Paulo não está dizendo aqui que a gente não pode, para a gente ser pobre ou coisas do tipo, né? Mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, mas que a gente deve procurar saber se aquilo que a gente quer é da vontade de Deus. A gente deve buscar coisas que estão dentro da vontade de Deus. Enfatizando a gratidão, né? Porque muitas vezes estamos em um momento ali das nossas vidas que não temos uma condição financeira tão alta, mas nós acabamos que falamos coisas erradas com Deus. Mas amaldiçoamos a nós mesmos. Temos que ser gratos e humildes, né? Isso não quer dizer que Deus não possa nos dar, assim como Davi, Deus deu um reinado a Davi, um reinado aí vitalício e ainda para os seus descendentes. Então Deus quer nos dar coisas grandes também. Exatamente. Aí no segundo ponto, né? Ele coloca que Deus é conosco. Então, se Deus era com Davi, Deus fez com que Davi passasse, Deus permitiu, na verdade, com que Davi passasse por todas essas coisas e fez ele sair vitorioso. O comentarista coloca que é uma belíssima verdade a ser celebrada é o fato de podermos buscar a presença de Deus em nossas vidas e assim desfrutar da sua intimidade. Então, a gente deve crer que assim como Deus fez com Davi, Deus é também com a gente. A gente tem desafios que a gente passa nessa vida, né? Batalhas espirituais, a gente tem várias coisas que a gente enfrenta, né? Porque o jovem, ele sofre muitas... Ele tem muitas oportunidades, o inimigo apresenta muitas brechas para os jovens e eles devem se fortalecer em Deus com a oração, com o jejum, com a leitura da palavra. Então, Deus, ele também é conosco. E no terceiro e último tópico aqui, ele apresenta os nossos desafios de hoje, né? Que são desafios internos, são desafios digitais, são desafios sociais, mas que Deus continua sendo a solução e que a gente não precisa lutar sozinho. A gente deve buscar em Deus esse amparo, a gente deve buscar em Deus ajuda, a gente deve buscar a presença do Espírito Santo de Deus.
Então, nós temos nossos desafios atuais, você tem os seus desafios atuais hoje, mas você deve buscar a Deus, deve crer que Deus é com você, que Deus vai fazer você sair vitorioso disso tudo. Perfeito. Essa lição, sinceramente, que lição maravilhosa. Muito boa. Muito boa mesmo. A escola dominical, ela é uma escola para a vida, né? Há quantos anos você participa de escola dominical, Atlas? Acho que vai fazer uns 15, 17 anos. Mais ou menos assim. Eu não vou conseguir ter a data exata, né? Porque eu comecei criança. Então, há bastante tempo. Eu também comecei a ir criança para a escola dominical, dei aula há muito tempo. E assim, a conclusão dessa lição de hoje, muitas são as dificuldades e as investidas do nosso inimigo com a finalidade de nos destruir. Podemos pegar o exemplo de como Saul queria destruir a vida de Davi e da mesma forma o inimigo tenta contra a nossa vida. Diante dos acertos de Davi, aprendemos o valor da humildade e a preciosidade do amor e o casamento. O quão importante é a presença do Senhor em nossas vidas e a não temer os desafios, pois não estamos sozinhos. Já diante dos erros, constatamos os lastimáveis prejuízos pela falta de diálogo, de empatia e do respeito pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Importantes lições, um tempo de edificação para todos nós. Então, podemos pegar essa lição como base para a nossa vida, mesmo nas dificuldades. Se nós reconhecermos que só o Senhor é o nosso Deus, que se mais para frente, em nome de Jesus, Deus vai abençoar muito a sua vida quando você estiver em um patamar melhor, ou até hoje mesmo, onde você esteja, confie no Senhor e entenda que só Ele é o Deus da sua vida e você será segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Essa lição é maravilhosa, eu agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite, que Deus permita mais vezes que isso venha se repetir, o comentário dessa lição, que é muito abençoado. Inclusive, deixe seu like aí para poder incentivar que a gente volte aqui mais vezes. Amém, Atlas? Amém. Muito bom essa conclusão que a Giovana fez. Quero aqui deixar meus agradecimentos, né, ao pastor Joel, primeiramente a Deus, né, na realidade, ao nosso pastor presidente, né, que tem apoiado esse projeto apresentado pelos nossos coordenadores geral da Escola Bíblica Dominical, né, que é aí na pessoa do pastor Jackson. Agradecer ao pastor Gesiel pelo convite também, né, por esse apoio a esse departamento, né, da EBD. Agradecer ao nosso coordenador de jovens, esteja na Escola Dominical domingo agora, faça-se presente. Então, agradecemos a nossa oportunidade, eu agradeço aqui ao convite. E estaremos aí mais vezes, né, se Deus nos permitir. E você que pediu, né, teve jovens que até comentaram lá no grupo da Umada perguntando, rapaz, e o comentário, né, a respeito da revista dos jovens, teve gente também que me perguntou no PV sobre o comentário, se iria ser feito no podcast ou não. Então a gente está aqui, que você possa ter recebido alguma coisa de Deus aqui, que você possa extrair ensinamentos daqui, né, que possa dar um norte para você que vai dar aula, para você que vai estudar aí juntamente com o seu professor, para ter uma boa aula. E é isso. Desejo uma ótima escola bíblica dominical para todos e até mais. Nosso poder.